Boas noites, meus amigos. Vocês estão bem? Tudo certo? Vocês estão felizes? Estão felizes vocês? Liga a luz aí, mais uma, pelo menos mais uma aqui. Ah, agora sim. Boa noite, meus amigos. Ai, sim. Agora sim. De verdade, sem demagogia alguma, não há lugar melhor no mundo para se estar que senão entre vocês e entre a presença do nosso Deus. Sabe, eu fico muito feliz nos dias sábado de saber que a gente vai poder estar diante da presença de Jesus, e não só diante da presença de Jesus, mas com os meus amigos e os meus irmãos, sabe? Isso me deixa, eu não sei o quanto isso te alegra, sabe? O quanto, quando você pensa nisso, o quanto seu coração se enche de alegria. Mas o meu se enche muito porque eu sei que eu não merecia estar aqui. Eu sei que eu poderia estar, talvez, em lugares que não me fariam alguém digno, né? Tá perto de vocês me torna digno, né? Estar perto de Jesus me torna digno. Então, quando eu me reúno aqui com vocês, eu peço para que o Senhor sempre encha o meu coração de gratidão, sabe? Não é gratidão, essa gratidão do Instagram, né? Aquela legenda, mãozinha, gratidão. Não, é uma gratidão, sabe? Eu me sinto constrangido, assim, por poder estar entre os irmãos e compartilhando o Evangelho de Jesus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, ou o celular de vocês, em Salmos 42, 1. O Senhor tem colocado algo no meu coração nos últimos dias. Eu tenho pensado muito sobre isso e eu queria compartilhar com vocês. O tema dessa ministração é pessoas da língua seca. Exatamente, pessoas da língua seca. Queria ler com vocês. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Amém? Queria orar mais uma vez com vocês. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por essa noite. Te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Te agradeço pela vida dos meus amigos. Peço para que o Senhor nos presenteie com espírito de sabedoria e revelação. Que o espírito da profecia esteja em nosso meio, testificando acerca do seu Filho Jesus. Peço para que o Senhor revele a nós os segredos do seu ser e dos conhecimentos da profundeza de quem você é, Senhor. Peço para que nós sejamos transformados pela sua palavra essa noite, que nós sejamos uma terra humilde, para que a sua semente possa brotar, Senhor, nós sejamos transformados.
Eu peço, Espírito Santo, enche os céus desse lugar com a sua glória. Enche essa sala com o conhecimento da glória de Deus. Que pessoas sejam tocadas por você nessa noite. Que os nossos corações sejam tocados por você essa noite. Esse é o nosso desejo. Nós te pedimos, no nome do Filho, por meio do Espírito Santo, ao grandioso e bondoso Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha pretinha. Meus amigos, esses dias eles têm sido dias muito bons e ao mesmo tempo angustiantes, porque o Senhor tem colocado no meu coração uma sede pela presença dEle, como eu nunca tinha experimentado antes, ou talvez como eu não experimento há um bom tempo. Meu coração, ele durante os dias, ele tem clamado, ele tem se inquietado por estar diante da presença do Senhor, sabe? E o Espírito Santo tem falado ao meu coração sobre o quanto eu valorizo a presença de Deus. O quanto eu tenho amado a presença do Senhor de fato, o quanto a presença do Senhor é preciosa e valiosa para mim. Então o Espírito Santo tem feito meu coração arder por esse tema. E o Espírito Santo me levou a esse salmo, Salmos 42, que a gente acabou de ler. E esse salmo ele é entendido como uma oração cantada. O salmista vai falar que ele é como uma corça que anseia pelas águas. Assim como outros salmos, esse foi escrito de forma poética, né? Os salmos eles são basicamente poesias, para quem gosta de escrever aqui poemas, né? Para quem gosta de canções, para quem gosta de arte, de N coisas. Os salmos ele é basicamente isso, ele é canção e poesia. E aí essas poesias são levadas como orações, né? Quem escreveu essa poesia é um grupo conhecido como Grupo de Corá, que era primo de Arão e de Moisés. Esses homens eles eram grupos de levitas. E eles faziam poesias para levar diante do rei, para levar diante de Davi. Então eles escreviam esses salmos e colocavam diante da presença do rei para que ele pudesse adorar a Deus, não sozinho, mas também com o povo. Então, depois que esses homens escreviam essas poesias, todo o povo de Israel começava a cantar essas poesias. Então, eles viravam hinos oficiais de Israel. Então, o que nascia no coração de um homem como um canto, como uma poesia, depois disso virava um hino oficial de clamor e glorificação a Deus. O Salmos 42, ele expressa uma dor, ele expressa uma necessidade, ele expressa uma saudade. Ele nasce do coração de alguém que está longe do seu lar. Por isso que ele se compara a uma corça. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é uma corça. Mas por que o salmista está escrevendo isso? Por que ele está dizendo que ele tem vontade do Senhor, ele tem desejo, ele tem a necessidade de Deus? Porque a maioria dos salmos, eles foram escritos no período de exílio. Exílio é quando um povo ele fica afastado da sua terra. Pensa aí tipo na Rússia invadindo a Ucrânia, ou nos Estados Unidos invadindo a Venezuela. E aí eles vão lá e tiram essas pessoas da sua nação e elas precisam ficar longe da sua casa, da sua terra natal. Então, geralmente quando os salmos eles eram escritos, assim como Davi também escreveu muitos, esses homens estavam falando de um tempo de saudade. Eu não sei se vocês já ficaram muito tempo longe de casa, a ponto de sentir saudade. Falou, que saudade da minha cama, que saudade da minha rua, que saudade
dos meus amigos, que saudade da minha mãe, do meu pai. Essa era a saudade que o salmista queria expressar. Para quem aqui já sentiu saudade e sabe como é sentir falta de alguém ou de alguma coisa, é disso que o salmista está falando. Ele está longe de casa. Ele está impedido de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. Ele não podia mais celebrar diante da presença de Deus, porque eles estavam sendo feitos escravos, ou porque eles estavam tendo que viajar a longas distâncias. Então, essa é a canção de um peregrino. Essa canção, ela expressa o coração de alguém que está numa longa viagem e que tem pressa de chegar em casa. Para expressar essa experiência, o salmista usa a figura de uma corça. Ele vai falar assim, mais uma vez: assim como a corça anseia pelas águas, outras versões vão falar, assim como a corça anseia pelas águas do ribeiro, ou seja, do rio, assim a minha alma anseia por ti, Deus. Assim é o meu coração por você, Jesus. A corça, ela é um animalzinho. Quem aqui já ouviu falar da corça? Vocês conhecem? Ninguém conhece? A corça, ela tá mais para um cervo. Alguém sabe o que é um cervinho? É um Bambi, né? É um Bambizinho. Só que um pouquinho menor. Então imagina um cervinho que está numa floresta ou num campo e ele está desejoso, ele está com sede. Então ele começa a procurar por água nessa floresta. Ele começa a procurar por água nesse campo. Pensa num período de seca. Então o salmista está se comparando a esse animal. E ele se compara a esse animal porque o Senhor é a água dele. Porque assim como a água é importante para um animal na floresta, assim a presença do Senhor é importante para esse homem. Esse é o coração desse homem. Eu não sei se vocês já sentiram muita sede, vocês sabem? A sensação de sentir muita sede. Aquela sede que você fala assim, mano, eu estou com sede de água. Sabe essa sede? Que, mano, que se você virar um copo de coca, é gostoso, mas não vira. Não, você ainda fala, mano, eu ainda preciso de água. É disso que o salmista está falando. Ele está falando de uma necessidade específica. Ele não está falando só de um desejo. Não é vontade de Coca-Cola. Não é vontade de suco de laranja, de Pepsi, de Sprite geladinha. Não. É necessidade de água. Precisa ser água. E o salmista está se comparando a esse animal que precisa de água. Não é uma opção. Não é como se ele estivesse andando e tendo várias opções. Ele está dizendo assim, Senhor, a minha necessidade é você. Sem você, se não for você, não dá para ser outra coisa. Se não for você, nada mais serve. É isso que ele está falando. Então, o salmista se compara à corça. E a corça, ela precisa da água para se hidratar, obviamente. Todo mundo precisa de água por questões biológicas aqui. A água, ela vai te nutrir, ela vai te sustentar, ela vai te hidratar. A água faz coisas que outras bebidas não fazem. Não adianta tentar trocar a água por outra bebida. Estava pesquisando e você pode até trocar a água pelo leite. Você poderia tomar leite para sempre. Ele é tão nutritivo quanto a água. O problema é que o leite tem açúcar. Se você ficar tomando leite igual você toma água, se você toma na quantidade correta e devida, você vai ficar gordo e diabético. O leite tem o mesmo efeito. Ele tem o mesmo provoca o mesmo efeito, mas só que o leite te deixa diabético, então você não pode.
e gordo. Entendeu? Então tem que ser água, porque uma hora o leite vai te fazer mal. Vocês estão entendendo o que o salmista está querendo dizer? Deus só pode ser você. Existem outras coisas, mas só pode ser você, Deus. Você é o nutriente essencial. Então, assim como todo ser vivo, essa comparação que o salmista faz, ele quer nos colocar nesse lugar de um ser que precisa de uma coisa, que precisa de algo para viver. Mas, além disso, a água também está associada à proteção. A corça, ela é um animalzinho que, como está na floresta e no campo, ela tem os predadores ali atrás dela, né? Então você vai ter o lobo, às vezes alguma espécie de onça ali, um lince, algum outro animal predador vai oferecer perigo para ela. E ele fica ali à espreita. Um outro bicho vai me pegar e vai me estraçalhar no meio. Eu estou lascado. É desespero, você está entendendo? É desespero. Quando ele não acha o rio, já era. Você não está entendendo. Pensa um filme de perseguição, pensa. Um bicho sendo perseguido na floresta, a milhão, um lobo atrás, a onça atrás, a puma atrás, todo mundo atrás. E ele precisa achar um lugar de refúgio. Um lugar de proteção. E o que o salmista está dizendo é: Senhor, eu sou como a corça. Eu sou como a corça, eu sou esse ser que precisa, por questão de sobrevivência. E o que são as águas, então? Se nós somos a corça, o salmista está dizendo que as águas são a presença de Deus. O que o salmista quer dizer é: Deus, eu preciso da sua presença. Sem a sua presença, eu não sobrevivo. E a pergunta que eu faço é: nós olhamos para a presença do Senhor assim? Nós olhamos para a presença do Senhor e pensamos: Senhor, não dá, mais um dia sem você não dá. Completar um dia sem você, eu não vou conseguir. Será que nós desejamos a presença do Senhor de forma que isso nos faz ficar desesperados? Ou nós tratamos a presença como se fosse algo opcional? Dá para ter e não dá para ter. Tanto faz. Hoje eu não estou precisando tanto da presença de Deus, não. Hoje dá para levar por conta própria. Oi, meu amor. Que livro é esse? Estou vendo a Bíblia hoje. Como nós tratamos a presença de Deus? E a grande questão é que não é como se a presença de Deus estivesse distante de nós. Não é como se a presença de Deus fosse algo inacessível para nós. Não é como se a presença de Deus fosse algo e que a gente precisa a todo custo fazer alguma coisa para conquistar. A presença de Deus, ela está disponível para nós. E eu queria falar especificamente para vocês aqui que são jovens. Gente, o Senhor procura pessoas sedentas. Quando o Senhor olha para a terra, Ele está procurando corças desesperadas pela presença dEle. Não é, você não precisa se perguntar será que Deus vai me saciar? Será que essa água está disponível para mim?
Não, a verdade é que o Senhor, Ele já está disposto, Ele já está inclinado, procurando pessoas que têm sede dEle, que têm sede da presença dEle. Deus quer nos saciar. A questão é, será que as nossas línguas estão secas por Ele? Será que a nossa garganta está colando de sede por Deus? Será que os nossos lábios estão rachados de tanta sede pelo Senhor? Será que nós tratamos o Senhor como algo que nós precisamos? Jesus, nós precisamos de você. Nós precisamos, nós desejamos a sua presença. Espera aí que saiu aqui. Amigos, a presença de Deus, ela é um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso para vocês é que a presença do Senhor é a coisa mais importante que existe. Ela não é mais uma coisa entre as muitas outras. Ela é a coisa mais importante. É por isso que o salmista está dizendo: Deus, eu tenho saudade de estar diante de Ti e louvar o Seu nome. E eu não falo só da presença aqui e agora, porque eu vou tocar nesse assunto ainda, mas eu estou falando da presença no dia a dia. Sabe o quanto nós ouvimos a voz do Senhor no dia a dia? O quanto, sem zoeira, assim, uma pergunta honesta, e não precisa me responder, ela é honesta, mas é retórica. Qual foi a última vez que você parou e chorou por causa da presença de Jesus? Qual foi a última vez que você parou tudo que você estava fazendo só para ouvir a Jesus? Sabe, eu lembro que o Senhor, Ele não decepciona. Porque no lugar onde tem pessoas sedentas, o Senhor derrama as suas fontes. No lugar onde tem pessoas sedentas, o Senhor manifesta a sua presença. Eu lembro que a gente foi para Caraguá. A gente estava lá na praia e estava uma galera assim, dos jovens, acho que já tem uns 2 anos isso. E a gente foi, só que, não sei se todo mundo ou só alguns estavam com o coração meio assim, porque precisavam voltar, porque ia ter culto, e a gente ia servir e tal. Né? E, tipo, a gente não, mano, a gente queria estar aqui para servir, mas ao mesmo tempo a gente queria curtir um momento de descanso e o coração dividido. E aí o que aconteceu? Que o Senhor, que graças a Deus, o Senhor fez o quê? Graças a Deus, Ele permitiu, né? Deus falou, tá bom, pode ficar aí. O que aconteceu? Deu uma chuva muito forte, aqui ficou sem luz, algumas estradas ficaram interditadas, então mesmo que a gente quisesse vir para o culto, não tinha mais como subir, porque estava tudo parado, sem energia, estava um caos. Então, a melhor opção era ficar. E, a gente ficou feliz, vamos curtir um pouco mais. Mas a gente ainda desejava a presença do Senhor. Então, teve um dia que a gente foi para a praia não, a gente estava no condomínio, e aí a gente foi jogar vôlei. E aí a gente foi jogar vôlei. E dar um rolê de bike ali no condomínio, né? Tinha uma quadrinha, umas coisas ali. E aí a gente estava lá, todo mundo se divertindo. Vôlei, tênis, andando de bicicleta, conversando à noite. E aí chegou um outro grupo de pessoas, e aí eles queriam usar a quadra também. Aí, com um clima mó ruim, assim, tipo, a gente quase brigou com o pessoal, porque rolou um momento indigesto lá, meio deselegante e tal. E aí, beleza. Só que aí, de repente, de algum jeito a gente começou a conversar com esse pessoal, e aí esse pessoal descobriu que a gente era crente.
E aí o pessoal falou assim, pô, mano, e a gente também é crente. Aí, mentira, você é crente? É crente? Não, eu também sou crente. Aí todo mundo crente, feliz. E aí, do nada, a gente só olhou um para o outro e falou assim, mano, então vamos fazer um culto aqui agora? E aí, mano, a gente começou do nada apareceu um violão. Eu não sei de onde apareceu aquele violão, se era nosso, se era dos caras, né? Do nada apareceu um violão, aí o outro já sacou a Bíblia, e a gente começou, mano, a adorar lá no meio da pracinha. E, mano, a gente tinha acabado de conhecer o pessoal, a gente não fazia ideia de quem era. E aí, mano, adoração comendo solto, oração comendo solto. E aí, de repente, as pessoas que moravam, porque era um condomínio, as pessoas que moravam no condomínio começaram a ouvir o louvor e começaram a vir para fora para ouvir a gente tocar. E aí, de repente, uma mulher já pediu oração pro café. Quando foi ver, já tinha 3, 4 ali em volta, querendo ouvir a palavra, recebendo oração, o outro orando por cura. E a presença do Senhor se manifestou ali. Mas sabe por quê? Porque tinham pessoas sedentas. E a gente não precisou estar aqui num culto. A gente não precisou marcar o culto, a gente não precisou combinar nada. O Espírito Santo só falou, é aqui, é agora. E a gente disse, a gente quer também. E aí juntou mais outros doidão que também queria. E quando foi ver, até quem não era crente estava querendo. Isso é sede por Deus. Mas sabe qual é a minha pergunta para Deus? Senhor, por que isso não acontece com mais frequência? Por que não é mais normal? Não estou dizendo que todo dia tem que acontecer, toda segunda-feira você tem que fazer um culto na esquina do nada. Não, não é isso. Mas por que não é mais comum? Será que é porque Deus não quer fazer? Eu duvido que seja isso. Talvez seja porque nós não estamos com as línguas secas pela presença de Deus. Talvez porque nós não estamos pedindo, Senhor, nós precisamos do seu mover, desejamos o seu mover, precisamos de você para sobreviver. Isso é maravilhoso, gente. Deus ama pessoas pidonas, pessoas sem vergonha na cara, sabe? Gente, Davi, que era quem escreveu os Salmos, era um sem vergonha. Fazia as coisas mais estranhas, mais ridículas, mas Deus ama pessoas pidonas. Porque Deus é generoso, Deus é um Deus doador, Deus é um Deus que se derrama o tempo inteiro. Então não é Deus, será que você vai fazer? É Deus, será que eu quero que você faça? A presença de Deus é a coisa mais importante da nossa vida, tanto pessoal quanto comunitária. Ele é o alvo da nossa devoção e o centro do nosso encontro. Quando nos reunimos, precisamos ter um só desejo no coração e uma só coisa na mente: a presença de Deus. E eu te pergunto aqui agora, não responda. No que é que você está pensando agora? Você está pensando, Jesus, a sua presença é maravilhosa. Jesus, eu quero o seu toque. Jesus, fala no meu coração. Espírito Santo, abre os meus olhos. Pai, seja entronizado em nosso meio. É isso que você está pensando aqui agora? E aqui eu falo da vida comunitária agora, gente. Porque se Deus não é o foco, se sua mente não está aqui, se o seu coração não está aqui, isso aqui não é mais um culto. Foi o que o Café falou, não são as canções apenas, não é uma Bíblia, uma cruz, não, é o desejo aqui. É com qual espírito, qual anseio e qual mentalidade nós estamos aqui, porque muitas vezes estamos, mas não estamos. Para isso aqui ser um culto, para isso aqui glorificar o Senhor, o nosso maior desejo
precisa ser a presença dele aqui com a gente agora. A presença de Deus é a promessa mais importante da Bíblia. Vou repetir. A presença de Deus é a promessa mais importante da Bíblia. O que eu quero dizer é que na Bíblia tem muitas promessas. Deus promete paz, Deus promete cura, Deus promete prosperidade, Deus promete alegria, Deus promete um monte de coisa na Bíblia. E são verdades, mas sabe qual que é a coisa mais importante? Ele mesmo. A presença dele mesmo, a manifestação dele mesmo. Isso é o mais precioso da Bíblia. A presença de Deus é o fio de ouro do Evangelho. Pensa numa história sendo traçada de uma ponta a outra, passando por vários lugares, várias situações, várias pessoas. Mas esse fio, ele é a coisa mais importante. Então, a ideia é você não perder de vista o fio de ouro que é a presença de Deus. Isso é o mais valioso para nós. Porque, gente, é muito bom vir aqui para o culto. E eu gosto de ver gente sendo curada. Eu gosto de ver gente chorando na presença do Senhor. Eu gosto de ver gente rindo de alegria na presença do Senhor. Eu gosto de dom de línguas. Eu gosto dessas coisas. São maravilhosas, mas são secundárias. Porque primeiro é a presença. Depois são as manifestações do milagre, dos dons. Primeiro, a presença. Primeiro isso. E não é tipo assim, Deus vem para a gente poder ver tal coisa. Deus vem para a gente ver milagre. Deus vem para a gente falar em línguas. Deus vem para eu me arrepiar. Não, não é isso. É Deus vem porque eu te amo. É Deus vem porque eu preciso de você. É Deus vem porque não é questão de desejo, mera vontade. É necessidade, é sobrevivência. É assim, Senhor, se sua presença não estiver aqui hoje e agora, tudo perde o sentido. Tudo perde o valor. Precisamos desejar mais a presença do que as coisas desse mundo. Dinheiro, trabalho, estudo, relacionamentos, reputação, tudo isso é secundário e insuficiente para nos satisfazer plenamente. Quando a gente é jovem, a gente quer muita coisa. E, gente, não tem problema, eu não quero privar ninguém aqui de desejar as coisas, de desejar uma boa profissão, uma boa formação, de desejar boas roupas, um bom carro, uma boa moto, uma boa casa, um bom casamento. Eu não vejo problema com isso. A questão é que essas coisas, elas são insuficientes para nós. Dani, o Rafa, por mais que seja seu namorado, ele é insuficiente para satisfazer o amor que você deseja. Por mais que ele tente, não é porque ele não quer, porque ele é ruim, é porque ele é o Rafa, é só o Rafa, é um ser humano. E o amor que a gente precisa não é um amor humano, é um amor sobrenatural. Então, por mais que ele queira, ele vai decepcionar, Dani. Ele vai chatear, ele vai frustrar. Porque ele é insuficiente, não tem o que fazer, e vice-versa. Da mesma forma a Dani com ele, por mais que eles se amem, por mais que eles queiram o bem, por mais que eu queira ver a Rafa bem, que seja a pessoa mais importante da minha vida, eu sei o quanto eu sou insuficiente para ela.
Então, se ela não tiver Jesus, que é quem é suficiente, não adianta. Se Jesus não tiver no centro, se a presença não tiver no centro das nossas vidas, uma das duas. Ou a gente vai transformar as coisas num ídolo, ou a gente vai fazer isso e ainda por cima estragar tudo que a gente tem. Você quer estragar a sua boa profissão? Tenta fazer ela ser o bastante para você. Você vai estragar. Você quer estragar o seu casamento? Ou o seu namoro? Tenta fazer ele ser o bastante para você. Você vai estragar. Porque ficamos codependentes das coisas. E não tem como ser codependente de coisas que são insuficientes para nós. Não tem como. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer tratar as coisas como elas devem ser tratadas? Então tenha a presença de Deus como a coisa primeira. Deus quer te ensinar a amar as outras coisas. Deus quer te ensinar a amar o dinheiro da forma certa. Deus quer te ensinar a amar a sua profissão da forma certa. Deus quer te ensinar a amar o seu cônjuge, o seu namorado da forma certa. Deus quer te ensinar a amar a vida de forma correta. Mas para isso acontecer, Ele precisa estar no primeiro lugar. Gente, se outras coisas fossem suficientes, a gente tem essa ilusão com o dinheiro, né? Até eu me iludo às vezes. Tem hora que eu penso, mano, o dia que eu tiver dinheiro eu estou resolvido. Gente, se dinheiro resolvesse, não tinha artista em clínica psiquiátrica. Se fama, né? Que para muitos é tão importante ser visto, aprovado, aceito. Se fama fosse o suficiente, não tinha artista em clínica e psiquiátrica. Não tinha artista se matando. Não tinha artista divorciando, porque eles têm tudo isso. Né? Eles estavam bem, não era para eles estarem bem? Com a vida resolvida? Mas não estão. Porque não é a presença de Deus a coisa mais importante para eles. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito legal que diz assim: se eu encontro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Então, se o dinheiro não basta, se a fama não basta, se um casamento não basta, se viagens não bastam, se nada basta, o que nos basta então? A presença de Deus. Algo mais elevado, algo maior que nós. E eu sei que todos vocês têm sede de Deus. Às vezes a gente expressa essa sede de outras formas. Às vezes a gente tenta, como o Café fala muitas vezes, tentar saciar a nossa sede em poças que a gente vai encontrando pelo caminho. E eu não estou dizendo que as poças são necessariamente ruins. Foi igual eu falei. Algumas poças são boas e Deus nos dá amigos, família, dinheiro, relacionamentos. Eles são poças, eu não estou dizendo que são coisas más, mas é que são poças. São rasas, duram pouco. Não tem o bastante para nós ali. Daqui a algumas horas elas secam. Daqui a algumas horas elas estão sujas, pisadas. Então elas são insuficientes, são pequenas poças. Mas existe um rio, existe uma presença que quer nos inundar com amor, com paz, com alegria, de forma sobrenatural. E nós não precisamos ter vergonha de pedir isso para Deus. Nós não precisamos ter medo de expressar isso para Deus. Senhor, existe uma tristeza em mim que eu não sei
Eu não sei o que é. Nada resolve, nada cura. Existe uma ansiedade, uma inquietação em mim, que eu não sei o que sara, o que cura, o que satisfaz. Mas se você é essa fonte, então eu me derramo diante de você. Sem a presença de Deus, não somos igreja. Não dá para fazer igreja e para ser igreja sem a presença de Deus. A gente pode até tentar. A gente pode colocar aqui uma boa música para vocês, com os melhores cantores. A gente pode colocar os LEDs e luzes maravilhosas com telões e camisas legais de crente. Nada contra também. É muito legal isso aí. A gente pode aqui tentar ser uma igreja super hypada, sabe? E nossa, e promover eventos e jogos, diversão e não sei o quê. Mas sem a presença de Deus, não é igreja. Eu poderia trazer aqui uma palavra David Leonardo para vocês. Poderia falar assim: querido, Deus quer te dar vitória, você vai vencer, sua vida vai ser só flores. Thierry, amanhã os seus vídeos vão bombar, vai ter 1 milhão de acessos. Bruno, amanhã o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Eu poderia prometer, vocês vão ter o melhor casamento do mundo, glória a Deus. Mas é a força do meu braço e não a presença. Será que o Senhor, quando Ele olhar para cá, Ele vai conseguir encontrar jovens sedentos pela presença dEle? Jovens que não têm vergonha de pedir pela presença do seu Pai. É o seu Pai. É o seu Pai. Será que Ele olha para cá e vê crianças pidonas confiando nele, dizendo: Senhor, nós queremos você e mais nada. Enquanto eu escrevia esse esboço no trabalho, eu chorava. Porque eu falava: Senhor, isso aqui não é só teologia. Mas eu falava: Senhor, eu já procurei em outros lugares, sabe? Em outras coisas, mas a sua presença nada se compara. E essa é a expectativa do Senhor, esse é o coração dele. Foi o que eu falei, a presença de Deus é a própria promessa dele. Nós precisamos de desejo pela presença, de necessidade pela presença, de zelo pela presença. Eu quero que você saia daqui com essa palavra assim, ó, presença, mano, presença. Vai acordar amanhã, presença. Sua mãe vai falar com você: oi filho, como foi? Você fala: presença. Foi presença. Porque é o mais valioso, é o que mais importa. Para a gente finalizar, eu queria então dizer para vocês como que a gente desfruta dessa presença, então. Para não ficar algo muito, né? Nossa, mas é a presença, a tal da presença e tal. Como é que eu faço para ter a presença, então? Eu já dei a boa notícia para vocês. Deus quer se derramar. E um pensamento que eu queria que vocês tirassem da cabeça é que talvez eu seja jovem demais. Talvez eu seja inexperiente demais. Talvez eu seja leigo demais. Deixa eu te falar. Deus, Ele ama os jovens. Você não está entendendo. Deus ama os jovens. E eu não estou falando isso para animar vocês. É porque é a verdade. Se você abre a Bíblia e começa a ver a história, a maioria dos homens de Deus foram chamados desde a infância.
às vezes mais novos que vocês. Em Jeremias, eu estou estudando o livro de Jeremias, e aí Deus chega em Jeremias e fala: Jeremias, você vai ser meu profeta. E você vai lá e dar uma mensagem, vou te dar uma mensagem. Aí Jeremias fala assim: não, Senhor, mas eu sou muito jovem. Para fazer isso é muita responsabilidade. O Senhor falou para ele: diminui. Quem está com você é o Pai. Ele falou: sabe o que ele disse? É a presença quem está com você. É a minha mensagem quem está com você. Se você pega Timóteo, Tito, Paulo falando: não se envergonhe, não deixe que menosprezem você por você ser jovem. Pelo contrário, pregue a palavra. Se você vê o próprio Jesus com 12 anos, estava dando perdido no pai e na mãe para ir no templo. Ficou 4 dias perdido, 12 anos. A mãe: cadê esse cara? Ele estava na presença. Vários outros exemplos. Samuel. Eu poderia ficar aqui falando para vocês. Gente, idade não é problema. E Deus usa os jovens. Você não está entendendo. Isso é uma questão de marketing, tá? Vou falar porque eu sou formado. Assim, ó. Jovem faz tendência. Jovem gera movimento. A maioria dos movimentos que existiram foram de jovens. Não era gente de bengala, velho. Não, tem que ser velhinho do cabelo branco para ter a presença de Deus. Não. A maioria dos grandes movimentos que existiram eram movimentos de jovens. Então isso é algo que não é que só está disponível. Eu ouso dizer que é a preferência. É bem provável que é você que Deus vai chamar e não seu pai, sua mãe. Porque o tempo dele já foi, meu filho. Passou. Então esteja disponível para o Senhor. Não se preocupe com pouca idade ou pouca experiência, porque é a presença e não você. É a presença e não tem a ver com a presença e não com você. E isso tira um peso das costas. Você fala: mano, eu vou só ler um versículo, fazer igual a Dani, que eu vou só ler uma poesia aqui. Mas é a presença. Como desfrutar da presença, então? Eu elenquei aqui alguns pré-requisitos, que eles são simples, mas são difíceis. Isso parece contraditório, mas não é. São simples porque não exige uma sofisticação. Deixa eu ver a parte. Falando em línguas. Mas são difíceis porque exigem rendição. Então não é uma coisa complexa, mas é uma coisa que exige um certo esforço. E o primeiro passo é: aproxime-se de Deus. O que Jesus diz é: vinde a mim. Só se aproximar. Como? Não, você não está entendendo. Você não tem que fazer nada. É dar um passo. É dar o primeiro passo. Porque existe um convite. Então se aproxime de Deus. Presença já pressupõe estar junto. Presença já pressupõe proximidade. Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então se aproxime de Deus sem vergonha, sem ressalva, não, porque eu não sou teólogo, porque eu não sou cantor, porque eu não sou aquilo. Não, se aproxime do Senhor. Ele não falou: se prepare, vai lá colocar uma roupa decente, vai lá fazer uma formação decente, vai lá fazer tal coisa e depois se aproxime. Não, ele só diz:
vinde. Mas se aproxime do Senhor com o coração quebrantado. E o que é o coração quebrantado? É um coração arrependido e humilde. As Escrituras dizem que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Isso está em Salmos também. Ou seja, você não precisa parecer ser um super alguém. Pelo contrário, Jesus quer pessoas quebradas. Eu sou o primeiro. Eu já estou lá na frente, todo arregaçado, todo mal acabado, fora de esquadro. E esse é o pré-requisito mais fácil que existe. Ele não está pedindo, ei, pessoas perfeitas, venham até mim. Você que nunca pecou, você que faz tudo certinho, você que lê a Bíblia todos os dias, você que isso ou aquilo. Não, ele está dizendo: vinde a mim, você que está cansado. E o coração quebrantado eu não vou rejeitar. É um coração arrependido que reconhece o quanto precisa do Senhor. A gente está falando de precisar da presença. Só se aproxima de Deus com o coração quebrantado aqueles que reconhecem. E é necessário ter humildade para isso. Como a Aline pregou semana passada, nosso coração precisa ser humilde diante do Senhor. Nós precisamos também de um coração puro. E tem a diferença de um coração puro para um coração quebrantado. Embora, geralmente, um também é o outro. O que é um coração puro? É um coração que deseja uma coisa só. Uma coisa apenas. É pureza, é transparência, é sinceridade naquilo que você deseja. É se achegar diante do Senhor sem segundas intenções, sem máscaras. É um coração que se guarda para um desejo só. Porque geralmente a gente sempre quer muita coisa, igual eu falei. A gente sempre está cheio de desejo. Mas o coração que se coloca diante do Senhor precisa desejar o Senhor e o Senhor apenas, em primeiro lugar. Outras coisas não podem competir. Também está em Salmos: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele com o coração puro e com as mãos limpas. Ou seja, alguém que quer uma coisa só e que não tem nada. Nós precisamos ter os nossos sentidos espirituais redimidos. Como eu já falei aqui outras vezes, um dia os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso paladar, o nosso tato, eles eram completamente do Senhor. Eles já foram só do Senhor. Apenas isso, apenas o Senhor atraía os nossos sentidos. Mas nós pecamos, nós caímos. E os nossos sentidos agora desejam outras coisas. Nossos ouvidos prestam atenção mais em outras coisas. Os nossos olhos se encantam mais por outras coisas. A nossa boca prefere falar mais outras coisas. As nossas mãos preferem tocar mais outras coisas. Nós precisamos redimir os nossos sentidos. Os nossos sentidos espirituais. Pedir: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos espirituais. Purifica as minhas mãos. Toca os meus lábios com pureza, com santidade, para que eu deseje as coisas santas. Gente, santidade só acontece quando a gente segue isso aqui, quando nós nos aproximamos do Senhor. Não tente ser santo sem ainda ter se aproximado de Deus, não dá. Você vai até Deus para ficar santo e não fica santo para ir até Deus. Então, hoje eu pequei. Eu pequei hoje, eu não vou para a igreja. Eu pequei hoje, eu não vou orar. Eu pequei hoje, eu não vou tocar na Bíblia. Eu pequei hoje, eu não vou ler o Evangelho. Eu pequei hoje, eu não vou pregar para ninguém. Eu pequei hoje.
Gente, se for isso, ninguém faz mais nada, que a gente peca todo dia. A verdade é, eu preciso correr para mais perto, para eu parar de pecar. Para eu parar de errar. Então, quanto mais perto eu tiver, com o coração mais sincero, mais quebrantado, mais humilde, mais desejoso, mais santidade teremos. E quanto mais santidade, mais presença. Nossa mente precisa ser cativa a Cristo. Em Romanos vai dizer que nós precisamos ter a renovação da mente. E aqui, isso aqui é o que a gente mais fala hoje em dia, né? É a era das doenças psicológicas. É a era das questões neurológicas. Todo mundo tem um laudo, todo mundo tem um negocinho, todo mundo tá meio zoado. Todo mundo. Mas a questão é que muitas vezes, ou alguns casos são verdadeiramente, tá, gente? Tem que ir pro psicólogo e tomar um remedinho se precisar, tá? Mas alguns casos é porque a nossa mente, na verdade, ela está corrompida pelo pecado e a gente só consegue pensar groselha, besteira o tempo inteiro. Não pensamos nas coisas do alto, estamos sempre pensando nas coisas terrenas. A gente sempre pensa o pior do outro o tempo todo. Sempre desconfiando do outro. Que o outro não gosta de mim. Que o outro deve achar isso de mim. Que o outro falou aquilo assim de mim. Que deve ser assim assado. O tempo inteiro na cabeça. Não, porque eu quero fazer isso aqui só pra mim. Porque isso aqui tem que ser do meu jeito assim. É sempre a mente cogitando coisa ruim. Coisa pecaminosa. Sobre nós e sobre os outros o tempo todo. É porque eu sou assim, é porque eu sou assado, é porque eu tenho esse defeito aqui, é porque eu não sei fazer isso ali. Porque ninguém pensa, nossa, como eu sou amado por Deus. Já pensou acordar um dia assim? Senhor, é tão bom ser amado por você. Talvez resolveria parte do seu problema, dessas questões. Em vez de pensar o quanto o outro te odeia, porque você não pensa o quanto Cristo te ama. Só assim, gente, é pensar na presença o tempo inteiro. A Bíblia não fala à toa disso. A gente está o tempo inteiro vendo besteira na internet. Notícia ruim. A menina que morreu ali, o outro que traiu aqui, o outro que fez. O tempo inteiro, e toma, vai. É 24 horas só pensando. Raramente a gente vê um vídeo de uma boa ação. Quando eu vejo até, quase toda vez eu choro. Tá ajudando um cachorro, eu choro. Mas porque esse é o algoritmo. O algoritmo foi feito para isso. Para fazer você pensar coisa ruim o tempo todo. Lixo o tempo todo. Achar que você precisa do tênis tal para ser legal. Que se não tiver o tênis tal, você não vai ser legal. Se não for com a camisa tal, você não é legal. Se não for a moto tal, você não é legal. Então, se você não tiver, você não faz parte da gangue, você não faz parte do grupo, você não... Meu Deus! Precisamos ter a mente cativa à presença de Deus e pensar as coisas do alto, os pensamentos de Deus, o coração de Deus sobre nós. Qual o coração de Deus sobre nós? Que nós somos seus filhos amados, desejados, que nós fomos aceitos e perdoados, que estamos numa mesa, num banquete de delícias eternas, que não precisamos fazer nada para ser aceitos, para ser desejados, que existe um amor maior que qualquer outro amor sobre nós. Bom seria pensar isso o tempo inteiro. E o último ponto é: zele pela presença. Nós não zelamos, não guardamos a presença. A Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito? O que é entristecer? É se colocar em situações de pecado o tempo inteiro. É se colocar em situações
em que você se priva de ouvir a voz de Deus o tempo inteiro. Então eu faço isso. Nossa, como eu sou um pecador, meu Deus. Eu leio a Bíblia aqui, eu não dou 10 minutos, eu já estou lá no Instagram, vendo vídeo de acidente de moto e acidente de carro, e o tiro que foi dali, o negócio que foi aqui, e já era, acabou. Não tem zelo pela presença. Não tem assim, Senhor, eu li a Bíblia, eu li sua palavra, e eu vou gastar 15 minutos pensando em você. Não guardamos a presença em nós. Não levamos a presença. Parece que a gente sai da porta da igreja e o Espírito de Deus fica e a gente vai. Nossas línguas não estão secas. Nossos lábios não estão grudando de sede. Passa daqui, parece que a sede acaba. Ou até aqui dentro, parece que é... Gente, isso não é uma bronca. É um pedido. Os olhos do Senhor, eles correm sobre a terra e Ele procura lugares onde pessoas estão desejando a sua presença. Ele procura lugares onde pessoas estão clamando pela sua presença. Os olhos dele passam pela terra e Ele só está à procura daqueles que estão dizendo: Deus, nós somos insuficientes e precisamos de você. E o meu desejo é que o Senhor encontrasse aqui esse lugar. De jovens que querem, não, nós não queremos nada demais, Senhor. Só a sua presença, que já é tudo. Senhor, nós não temos segundas intenções no nosso coração. Tem um desejo só, você, Jesus. Você e mais ninguém. Para concluir, Deus quer se derramar sobre pessoas sedentas por Ele. Pessoas não satisfeitas. Pessoas não distraídas. Mas pessoas com a língua seca. Com a alma quebrantada. E com o coração voltado inteiramente para a sua presença. Deus não habita mais em tendas. Deus não habita mais em arcas. Deus não habita mais em templos. Mas agora entre nós. Deus habita em você. Deus está aqui e agora. Deus está aqui e agora em nós. Passeando em nosso meio, tocando os nossos corações, falando aos nossos ouvidos. Gente, não é opinião, não é que eu acho, é que eu sei. Eu sei que Jesus está aqui. E eu amo a presença dele. E eu amo a presença dele. Está dentro de nós. Nós estamos unidos como uma noiva. E o maior desejo da noiva é a presença do noivo. Como um grande casamento. Não tem outra coisa. Uma vez o Fernando falou assim para mim: Vitor, você precisa passar tempo com a Rafa. Eu sei, Fernando, mas tem isso para fazer, aquilo para fazer. Ele falou: Vitor, sabe o que sua esposa quer? O esposo dela. Esse é o desejo da igreja de Deus, da noiva de Deus. Estamos pedindo a noivo. Se você nos tocasse,
se você nos levasse aos seus altares, se você nos abraçasse e nos dissesse, nos revelasse as suas verdades que são tão doces, nosso coração se derreteria por você. Ah, noivo, Deus procura línguas secas, jovens da língua seca, e ele está com uma jarra de água bem gelada e refrescante para dispersar sobre nós, para satisfazer esse seu anseio, esse seu desejo que não passa nunca. Amém? Queria orar com vocês um pouquinho. Queria que a gente ficasse 5 minutos na presença do Senhor, desfrutando a presença. Santo, nós pedimos um pouco da sua água sobre nós essa noite. Ah, Jesus, tu que se assentas no mais alto trono, faz questão de descer em nosso meio para habitar conosco, pessoas imperfeitas. Tu que é o Deus perfeito, com o coração mais amável, desce do seu trono e passeia em nosso meio procurando corações quebrados. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, toca-nos como só você pode tocar. Pedimos um fluir das águas, das fontes. Nós pedimos um fluir de águas purificadoras. Nós pedimos um fluir de águas cristalinas em nosso meio, nos lavando de todo medo e toda vergonha, nos lavando de toda insegurança, nos lavando de toda ansiedade. Nos achegamos com confiança diante do seu trono. Nos achegamos como crianças pidonas na sua presença, como crianças choronas na sua presença, pedindo: nos dá mais, Pai, nos dá mais de ti, nos dá mais do seu Espírito, nos dá mais da sua presença. Sua presença é a mais importante, a mais ilustre,
A sua presença é a mais esperada e aguardada. Jesus, passei em nosso meio, tocando corações essa noite. Leva os nossos corações diante da sua presença, sem segundas intenções, sem máscaras, sem fingimento. Nós colocamos diante de Ti aquilo que nos aflige. Nós colocamos diante de Ti aquilo que nos deixa inquieto e dizemos: Senhor, cura-nos. Pai, eu peço para que as Suas verdades eternas comecem a tocar corações de pessoas aqui, selando os corações com verdades eternas. Somos aceitos, somos amados, somos acolhidos e não precisamos fazer nada. Você nos amou sem que fizéssemos nada. Você nos encontrou sem que fizéssemos nada, Jesus. E nós somos gratos por isso, Senhor. Você nos deu a Sua presença, você nos deu a Sua alegria, a Sua paz. Começa a manifestar, Senhor, a Sua presença em nosso meio, tocando os corações e as emoções. Toca as emoções aqui, Senhor. Toca as mentes.